E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no nosso Boteco Parabucano em local diferente. Hoje nós estamos aqui no Café dos Bancários e é um boteco um pouquinho diferente também porque a gente está gravando de sábado de manhã, então não tem a nossa cervejinha. Hoje vai ficar só na água, né? Eu não estou ainda nessa fase de beber num sábado pela manhã. E hoje eu estou aqui com uma grande amiga, uma companheira de luta. A Adriana Magalhães é diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo e é conselheira no Conselho Municipal de Política para Mulheres aqui em São Paulo, né? E recentemente encerrou o mandato como diretora de comunicação da CUT São Paulo. Inclusive tenho muita gratidão a você, deu uma força quando o nosso canal ainda era o Sindicalista Sem iPhone, ajudou a divulgar os vídeos de FGTS e isso ajudou a bombar, né? Para o nosso canal, que é um canal pequeno, a gente teve mais de 1.400 visualizações nos vídeos, inclusive ainda estão no ar, a gente não tirou no ar ainda. Se você tem interesse em saber sobre fundo de garantia, sobre as novas modalidades, dá uma olhadinha nos vídeos do canal que você encontra. Adriana, eu vou começar perguntando para você. Primeiro que eu vou começar a te chamar de Adrianinha, que é assim que a gente te chama. Eu sei que você é lá de nós, você é da nossa terrinha do Nordeste, então queria perguntar primeiro da sua origem, conta um pouquinho. Você nasceu lá, você nasceu aqui, seus pais são de lá. Como que é a sua história? Bom, primeiro eu quero agradecer super por esse convite aqui, pra gente bater esse papo. Eu fiquei muito animada quando você encaminhou aqueles vídeos, porque inclusive nós precisávamos de conteúdo que fosse esclarecedor para a população em relação ao fundo de garantia, né? Bom, eu sou filha de cearense, de pai e mãe, né? Meus pais nasceram numa cidade chamada Aurora, que é no sertão do Ceará, mais próxima da Paraíba do que de Fortaleza, né? E aí eles têm a história mesmo do povo nordestino, né? Meu pai já é falecido, mas viveu o período de seca, então ele nos contava que quando criança carregava balde na cabeça, né? Se aventurou, porque como também tinha uma família muito autoritária, né? Ele brigou com o pai, pegou um trem, o trem passava ainda, né? Lá por aquela região, hoje não tem mais linha férrea, não tem mais trem. Infelizmente. Eu lembro de, na minha infância, ter viajado naquele trem de Aurora, acho que era de Aurora, pro Crato. Era muitas coisas, muito anedota, né? De tia levar galinha viva no pé da gente, que coisa né? boa. E eu sei que meu pai brigou com meu avô, pegou aquele trem, foi parar em Fortaleza, serviu o serviço militar. Aí viajou o Brasil com um caminhoneiro e veio parar em São Paulo. E minha mãe também. E aí a vida de ambos é marcada assim por essa coisa conservadora, dura, nordestina, né? Porque minha mãe já conta a história dela, é o seguinte: minha mãe começou a namorar com 14 anos, namorou um rapaz mais velho, e aí ela diz pra gente, minha mãe tá viva, tem 67 anos, ela disse assim na história: olha, minha filha, eu fui do Crato para Juazeiro. Então, para quem mora aqui em São Paulo, Crato e Juazeiro é como se fosse a distância daqui para Guarulhos ou daqui para Osasco. Quando eu voltei, a minha família achava que eu não era mais moça. Ou seja, que tinha iniciado a vida sexual e minha mãe não sabia nem o que era a vida sexual. E aí o rapaz foi obrigado a casar com a minha mãe. Então minha mãe casou aos 15 anos. E aí, por conta disso, teve um primeiro casamento muito infeliz, porque o rapaz não queria casar com a minha mãe, ele foi obrigado a casar, né? E aí aquela história que desonrou a família e tal, porque meu avô era um coronel. Meu avô, por parte de mãe, era um coronel. Depois a gente veio a saber que ele foi também político na região, pela UDN. Nossa. Né? Então era uma família tradicional daquela cidade, pequena cidade de Aurora. E aí minha mãe veio para São Paulo, porque é esse moço que minha mãe casou, que não é o nosso pai, né? Minha mãe veio para São Paulo em busca dele, mas também porque, como ele veio para São Paulo, a família dizia o seguinte: é muito feio você ficar aqui se seu marido tá lá. Então ela era discriminada pela família dela.
Ela sofria porque achavam que ela tinha perdido a virgindade. Isso. E agora sofria porque ele tinha vindo para São Paulo. Vinha e pra ela São tinha Paulo, abandonado. largado ela lá. Então minha mãe conta essa trajetória assim de preconceito, humilhação, porque aí as irmãs estudavam, mas ela não podia estudar, ela tinha que cuidar dos irmãos. Ela é filha de 9, né? Minha avó teve 14 filhos e sobreviveram 9. E aí também a trajetória da minha avó é a trajetória de uma jovem que casa com um homem muito mais velho, né? Que aos 34 anos minha avó já era viúva, Nossa. de 9 filhos, né? Dessa trajetória das mulheres nordestinas, né? Então aí minha mãe veio para São Paulo, aí enfim, aí descobriu que esse rapaz que ela havia casado tinha uma outra família aqui, Meu Deus. aí se separou, aí reencontrou meu pai, que eles eram amigos de infância. Olha que bonito. Aí reencontraram-se aqui naquelas coisas que os nordestinos têm, dos conterrâneos, né? Quem vem na frente se consolida aqui, E né? acolhe os outros. E acolhe os outros. Aí eles se reencontraram na casa de uma família. E isso eu tenho 43 anos, e isso há 45, 47 anos atrás. E aí constituíram a sua vida aqui, casaram-se, meu pai foi metalúrgico, né? Minha mãe durante um bom tempo dona de casa, depois, quando nós já tínhamos assim, uns 14 anos, ela começou a procurar emprego fora, né? Emprego fora. É que na verdade o trabalho doméstico, né? Então tinha Mas é isso trabalho mesmo, doméstico, né? e o trabalho, né? O trabalho em casa não é reconhecido, mas não é muito reconhecido, apesar que hoje tá mudando, né, essa visão também, né? Tá mudando porque hoje a mulherada começa a entender que é um trabalho que ele tem que ser, que a gente, na verdade, a gente vive em família e que o trabalho de casa, ele gera, seja uma economia para o Estado. Isso é uma coisa que a gente já vai falando das feministas e tal, mas de um modo geral, as famílias hoje já perceberam, olha, moramos na mesma casa, por que que o marido não vai lavar a louça? Por que não vai ao mercado? Né? Mas ainda tem muitas diferenças, né, sobre ainda o trabalho doméstico. Mas enfim, voltando aqui, minha mãe, tardiamente, assim, buscou trabalho fora, conseguiu ser empregada como telefonista no banco Unibanco. Na época os bancos não havia essa necessidade de nível superior, né? E aí minha mãe foi contratada pelo Unibanco, depois saiu do Unibanco, trabalhou no Itaú. E aí foi através da minha mãe que eu comecei a trabalhar no banco. Interessante. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Na escola, né, você falou que vocês tinham proximidade também no bairro com outros nordestinos. Como era na escola? Já sofreu preconceito pela sua origem? O pessoal falava mal, o pessoal tirava sarro? Na escola não, mas no prédio. Porque eu nasci ali na região do Heliópolis ali, né? Então nós morávamos, eu nasci ali em São João Clímaco. E meu pai, metalúrgico, ele era da área de telefonia, na época que tinha PABX, manutenção, então ele tinha muito trabalho, muito fluxo de trabalho. E meu pai sempre foi muito trabalhador e minha mãe em casa muito econômica, então eu lembro que também a gente vai lembrando na infância os períodos econômicos, né, no Brasil. Minha mãe juntava jornal para levar para a feira para trocar por banana, né? Nossa. Então levava, então tinha muita economia em casa, né? Eu não lembro, assim, de nenhuma privação de alimento e tal, mas lembro, assim, olha, minha mãe saía para vender roupa fora, né? Meu pai trabalhava demais, e aí, meu pai, com a ajuda de outros conterrâneos, né, e com os meus tios, meu pai deu entrada num apartamento aqui na Bela Vista, que é onde a gente mora até hoje. Então a gente mora lá há 39 anos. Nossa. E era um feito, assim, né? Eu lembro, a gente saiu lá e eu lembro que era muito criança, eu tinha 5 anos, eu lembro da viagem. Que era como se a gente veio de caminhão, e era como se a gente, pra mim, era uma viagem assim, como se fosse pro Ceará, porque não chegava nunca aquele bairro, né? E veio tudo, e era pouca coisa que a gente tinha. A gente saiu de um quarto e cozinha, né, de uma casa lá em São João Clínico, numa casa dos fundos, para um apartamento na Bela Vista,
que hoje eu sei a importância disso, mas naquela época eu não entendia. Então, à medida que a gente foi crescendo, quando eu fui ficando maiorzinha, 9, 10 anos, eu ouvia coisas assim. Suas nordestinas, seu pai tá tirando o emprego do nosso pai. Nossa. Ou... E aí, a gente andava de chinela, né? Eu e minha irmã, né? Então, eu ficava brava e às vezes dava um... Eu já fui a maior, eu já fui grande, né? Hoje eu sou pequena. Então, naquela época, eu era grande. Então, eu ficava brava, eu batia nas crianças, né? Eu batia um amigo específico, a gente já superou isso. Mas a gente ouvia um pouco isso, né? Assim, que a gente estava tirando emprego, que a gente, suas cearenses, né? Que a gente só tinha um chinelo, não tinha tênis, né? Porque o sapato que tinha era um sapato que tinha pra passear, né? Uma coisa que me incomodava muito. A gente convivia, só pra encerrar, a gente convivia com famílias, os espanhóis, né? Os italianos, então, os paulistas, né? Então, Era uma pompa, né? Era uma pompa. Então, assim, eu lembro disso na minha infância. E lembro muito da minha mãe. Minha mãe era muito amiga dos porteiros do prédio. E até hoje, né? Hoje lá os meninos da portaria um veio do Rio Grande do Norte, o outro veio do Piauí, o outro veio da Paraíba. São todos nordestinos. Então minha mãe dizia assim muito cedo pra gente, não é pra você destratar ninguém. Os meninos da portaria são como nós. Né? São trabalhadores como nós, são trabalhadores como seu pai, são nordestinos como a gente. Então tinha uma coisa da identidade bonito, né? nordestina e do respeito, né? Aos trabalhadores, mas essa identidade do povo nordestino Da trabalhador, origem, né? isso, da origem nordestina. Uma outra coisa que me incomoda, que ainda me incomoda muito, sempre que falam assim, porque o nordestino é importante, ajudou a construir São Paulo, porque os prédios, os viadutos, como se nordestino fosse só pedreiro, né? O pessoal ignora que Ariano Suassuna construiu a cultura do país, Jorge Amado construiu a cultura do país, e tantos outros, Tom Zé, Caetano, Gilberto, Zé Ramalho, Alceu Valença. Se ficasse aqui falando tanto de intelectuais e grandes artistas e grandes pensadores do Nordeste, eu acho que tem muito mais, sem querer comparar, mas talvez tenha muito mais do que em outras regiões. A cultura nordestina é muito rica, né? Não, sem dúvida, porque se a gente pensar no período da colonização, né, primeiro que o reinado não foi no Rio de Janeiro, né? As capitais, né? As capitais. A primeira, pelo menos. A importância que a região de Pernambuco tem, tudo bem, os holandeses, mas dali começaram a se pensar urbanismo. Então você tem arquitetos, engenheiros. Então, quando a gente para pensar na nossa história, a gente vê os primeiros grandes políticos, né? Com a sua origem na Paraíba, em Pernambuco, na Bahia, né? A discussão da luta sanitarista também. Então, o Nordeste tem uma importância secular para a nossa civilização e para a composição e para a riqueza do brasileiro, né? Bom, Adrianinha, agora vamos falar um pouquinho sobre a parte profissional, né? Você, como a gente falou no começo, é diretora dos sindicatos bancários, terminou recentemente o mandato na CUT como... Era diretora ou secretária de comunicação? Lá a gente chama secretária, né? Secretária, né? Secretário, né? Secretária de Tá, então você encerrou o mandato na Secretaria de Comunicação. Agora é o Belmiro Moreira, que inclusive é o presidente do meu sindicato, mandar um abraço pro meu presidente, fazer uma média, né? Como é que foi, primeiro, essa sua vinda para o sindicato, como funcionou? Você falou da importância da sua mãe para você ter virado bancária. Quem foi essa pessoa que te trouxe para o sindicato? Como funcionou, não só no sindicato, mas também na CUT? Bom, eu gosto de dizer que antes de ser sindicalista, eu fui aquela criança e adolescente que se indignava em relação ao mundo, né? Então, eu tinha uma preocupação, sempre tive uma preocupação muito, eu me comovia muito com a população de rua, né? E eu lembro também das minhas viagens para o Ceará, na infância, na adolescência, eu lembro muito de
de uma viagem que eu fiz com a minha família lá do Maranhão, que eu tenho família em Recife, tenho família em Fortaleza, tenho família em Manaus, tenho família em São Luís, Meu Deus. tenho família na Paraíba, mais ou menos como você Vou também. fazer uma rinha então, né? Tá. Porque eu tenho parente em Mossoró, Natal, João Pessoa, Recife, Juazeiro do Norte. Daqui a pouco a gente vai fazer uma batalha aqui. E só a gente aqui, só eu, minha mãe e minha irmã, porque meu pai faleceu. Sim. Aí meu pai tem uma segunda família, eu tenho uma irmãzinha que mora lá em Belo Horizonte também, um beijo pra Stephanie. E aí essa coisa me comovia muito, né? População de rua, pobreza, pra daqui. Eu queria ser assistente social, aí fui fazer a faculdade de assistência social. Era muito jovem, numa faculdade de pessoas muito mais velhas, e gostei de psicologia. Aí fui fazer psicologia. No ensino médio, eu estudei em escola pública até o ensino fundamental. E minha mãe, e é engraçado que minha mãe tem até a 6ª série, né? Meu pai teve até o ensino médio e ele sonhava em ser engenheiro. Eu costumo dizer que se meu pai nascesse na geração Lula e Dilma, ele teria realizado o sonho dele de ser engenheiro, porque ele era um homem inteligente, um homem inventivo, gostava de mexer com as coisas de telefonia e tal. E eles estimulavam muito a gente. Então minha mãe ia atrás. Tinha curso de inglês, bolsa de estudo. Ela ia atrás, bolsa de estudo. E minha mãe conseguiu uma bolsa de estudo para mim num colégio particular, lá na Vila Mariana, um colégio de freiras, Madre Cabrini. Eu era bolsista lá e meu pai consertava os telefones do Objetivo e ele conseguiu uma bolsa de estudos para minha irmã no Objetivo. Então eles iam atrás das coisas pra gente, sabe? Minha mãe botava na datilografia, botava até em concurso pra cantar, ela botava, a gente, uma vergonha, enfim. Então eles lutavam assim pra gente, pra que a gente pudesse, eles investiram assim nessa coisa, pra gente ter uma trajetória melhor que eles em relação à educação, né? Sim. Então, isso, agradeço muito a minha mãe e meu pai, né? E aí eu lembro que eu fui pro Madre Cabrini e veja só, eu era bolsista, só tinha um moço negro, um menino negro na minha sala, que era o filho da copeira, e todos os outros filhos, né, de professores, de médicos. Eu achava que era exorbitante a mensalidade que eles pagavam. Olha só. E resolvi ir lá na União Nacional dos Estudantes, saber como é que fazia para montar um grêmio na escola. Cheguei lá na União Nacional dos Estudantes e era o período do impeachment do Collor. Nossa. Queria montar um grêmio para organizar o pessoal na escola, porque a mensalidade dos estudantes ali era cara e eu era bolsista. Veja só, pessoa sem noção. Sem noção, entendeu? Aí cheguei lá na Uni e comecei a participar de reuniões. Eu queria montar o grêmio e eles começaram a me levar para as reuniões. Eu acho que era o JS, certamente, não sabia muito bem, hoje eu sei que era o JS. E começaram a me levar para as reuniões cabeção, que eu não entendia nada do que aquele povo estava discutindo. Mas estava discutindo aquele momento político, então eu virei cara pintada. Então, e aí eu comecei a participar das manifestações e eu levava a galera, né? E as freiras começaram a marcar prova nos dias das manifestações. E eu sei que foi um rebuliço, porque ele começou a tomar conta da escola. E os estudantes do colegial, nós estávamos acho que no 3º colegial, só tinham 2 salas, teve um dia que teve uma barricada dentro da escola, foi muito engraçado, assim. Hoje eu lembro, cheguei as cadeiras, tudo, teve uma greve lá dentro, né? Eu acho que me toca que a gente fez tudo isso. E aí comecei a participar, ir nas manifestações, aí eu lembro que eu subi no carro de som, para anunciar que a minha escola estava lá, dar um salve em nome da escola. E o Lindenberg era o presidente da Uni, né? Na época ele era filiado ao PCdoB, né? Era da JS também, né? Da JS. Se brincar, ele ainda é, viu? E aí eu sei que eu gostei daquilo, mas aí, bom, eu acabei tendo problemas na escola, e fui chamada pela coordenadora pedagógica, disse que eu tinha muita capacidade de liderança, mas que eu tinha que focar melhor, para algo mais saudável, vai daqui para de lá. Né? Aí a responsabilidade bateu, porque eu tinha que trabalhar, ajudar minha mãe. E aí foi quando eu entrei no banco. É legal que, então quando você foi para ser dirigente, você já era militante, né? Você já tinha passado militante, Eu já tinha né? passado por essa
essa trajetória, né? Então eu fiz psicologia, um curso puxado, 5 anos. E então era banco direto para a faculdade. E aí o sindicato sempre passava, tal, o pessoal do sindicato ali fazendo trabalho de base, e um dia me chamaram, e sempre me chamavam para ir para um curso. Ou ir para a assembleia, ou para um curso de formação. Falei, quando acabar a faculdade, eu assumo o compromisso que eu vou. Aí pronto, terminou a faculdade, comecei a participar das atividades do sindicato. E aí eu fui para o meu primeiro curso de formação de base que o sindicato faz até hoje. E aí, porra, Hugo, foi assim, eu comecei a participar, aí eu parei e falei assim, gente, eu encontrei minha turma, é aqui que eu quero ficar, é isso que eu acredito, é esse lugar que eu quero estar com essas pessoas, lutando contra... E eu não tinha a formação que eu tenho hoje, né? Era uma formação era a indignação, a formação que eu tive na psicologia. E aí eu sei que o pessoal do sindicato gostou de mim, acho que é porque eu sempre fui muito falante, sempre me posicionei, era participativa e teve uma formação de chapa e me convidaram. E aí foram pessoas muito importantes que me chamaram, né? Então desde o nosso formador, o Marcelo Alves, uma colega de agência, a Cristina Castro, que faz parte da direção, e a Juvândia e a Ivone. Então tem o Marquinhos, que é o nosso companheiro, Marquinhos Antônio do Amaral, que é do Bradesco. Foi um conjunto de pessoas muito queridas, assim, dirigentes que eu admiro, né? Que me convidaram. Mas quem foi fazer a entrevista comigo foi a Juvândia e a Ivone. Nossa. Então, Juvândia, para quem está ouvindo, que foi a primeira mulher a presidir os sindicatos bancários, né? Dirigente, funcionária do Bradesco. E agora a Ivone, a nossa atual dirigente. Dirigente negra, né? Então, a primeira mulher negra a dirigir sindicatos bancários. É importante a gente afirmar. Né? É importante a gente afirmar, e são duas dirigentes que vieram de bancos privados, né? Então, é importante para a gente afirmar essa trajetória das mulheres aqui dentro do sindicato. E elas foram me entrevistar, elas foram me encontrar, e aí eu vim para o sindicato, né? Eu vim para o sindicato, o João Vacari Neto era o presidente do sindicato. Foi uma turma muito boa, eu costumo dizer que eles são muito generosos comigo, muito mesmo, porque eu sou uma dirigente que dá trabalho, assim, sabe? Agora eu já amadureci bastante, tá? Mas eu não tinha travas, né? Então eu falava tudo que eu tinha que falar. E a gente sabe que depois você vai aprendendo que tem a hora certa para falar, tem um contexto. E a CUT? Demorou quanto tempo para você entrar na CUT? Então, aí a CUT, nesse período eu vim para o sindicato, e aí já peguei a greve de 2004, que foram 30 dias de greve, coordenei greve, e eu sou funcionária do Itaú, então, né, fui participando de negociação, discussão de plano de saúde, enfim, fiz toda uma trajetória de formação e de fortalecimento aqui no sindicato, né? Tive representação internacional, participei muito tempo da juventude da CUT, a gente ajudou a construir a Secretaria Nacional de Juventude da CUT, a representação da Contraf, né, no sindicalismo internacional. Foi essa trajetória de formação, de confiança das minhas lideranças para que eu pudesse também desenvolver esses trabalhos, né? E foi quando eu fui pra CUT, eu não lembro muito bem a época que eu fui pra CUT, eu sei que eu fiquei 7 anos na CUT. Nossa, bastante. Né? Então eu saí daqui, fui pra executiva da CUT São Paulo e pra coordenar a parte de comunicação. E foi uma experiência fantástica, porque a CUT, ela é uma escola que você se relaciona com os movimentos sociais, né? É ampla, porque você tem que se relacionar com diferentes culturas de sindicatos, né? E foi muito bom poder compartilhar a experiência daqui, porque no que se refere à comunicação, a gente... o sindicato vai fazer 100 anos daqui a 3 anos, né? Nossa. Então, a gente foi desenvolvendo muitas técnicas de comunicação, e porque a gente também tem uma categoria que, seja porque o empregador exige mais, os bancos desenvolvem aplicativos,
Mas é uma categoria jovem também, né? E é uma categoria também que tem condições, por exemplo, de utilizar banda larga, né? Então, necessidade de estar atualizando em relação à internet, a portais, aplicativos, a site. Então, eu pude levar um pouco dessa vivência do sindicato para lá. Então, foi uma experiência fantástica. Na última gestão, aí a gente pegou, todo o golpe. Então, a gente organizou muito atos, então eu participei de muita organização de atos, de manifestações, de reuniões. Então, você está em reuniões com a Povo Sem Medo, com a operativa da Frente Brasil Popular, isso muito enriquece a trajetória como dirigente. E nessa trajetória sindical, tanto no sindicato quanto na CUT, você já passou por algum episódio de machismo, algum momento você foi desrespeitada, tanto na sua militância com seus colegas diretores homens, quanto também em algum piquete ou na agência? Assim, no sindicato, até porque a gente logo teve, né, a Juvândia presidindo o sindicato, mas mesmo antes eu entrei no sindicato jovem, acho que com uns 24 anos, eu nunca percebi comportamentos machistas, né, entre eu e os companheiros, né. Agora, eu também tinha umas filosofias que depois eu fui desconstruindo, que era o seguinte: eu achava incompatível beleza com inteligência. E eu achava incompatível vaidade com feminismo. Aí depois eu fui ressignificando isso na minha cabeça. Então, eu me masculinizava muito, né? Pra justamente não ter que enfrentar esses comportamentos de machismo, e deixava muito demarcada a minha relação com os homens no espaço público, nunca no espaço privado. Então, eu acho que uma das coisas que eu senti é quando eu estava na CUT, quando me disseram que eu tinha que ir pro bar para poder fazer política. Eu disse, eu não vou pro bar para fazer política. Porque existe uma coisa na cultura sindical, na cultura política, do ambiente público e do ambiente privado. E que muitas vezes se faz política no ambiente privado, no bar. Verdade. Dizem que é no bar onde as maiores decisões são tomadas, né? Então no bar, e muitas vezes chegava no bar, muitos homens, eu não me sentia nem um pouco confortável, né? Então eu preferia discutir as coisas numa sala fechada, com um método, com as coisas sendo colocadas ali, né? E o espaço do bar eu sempre compartilhei com os meus amigos, né? Então é como se existia talvez algum machismo estrutural, talvez não direto, não nenhum episódio direto de machismo, mas estruturalmente sim, porque você né? percebe o machismo nas sutilezas. Você percebe o machismo quando chega no 8 de março e um homem pergunta por que os homens não falam no 8 de março. Né? Você fala, mas é muito óbvio, vocês estão presentes na história da humanidade como classe, como símbolo dominante o tempo todo, né? Então esse é o momento de luta das mulheres. Ou, por exemplo, de você ter que se colocar de forma mais firme numa reunião para não acharem que você está lá para fazer a ata, ou para vamos aqui chamar para a mesa uma mulher para compor a mesa. Porque... Então, já vi em reuniões, tanto eu ou outras companheiras dizendo, olha, mas não somos vaso para enfeitar a mesa. Tem que ter uma tarefa definida, né? Porque essa é a lógica que foi construída durante muito tempo, né? Então, tem essas questões que são mais... É isso, assim, tá presente no discurso, tá presente no lugar de fala, tá nas subjetividades, né? E eu lembro de piquetes, eu lembro muito de um piquete que a gente chegou de madrugada, né? E veio uma trabalhadora bancária com o marido dela. E o marido ficou muito bravo, porque estava tendo a paralisação, e falou assim, eu acordei de madrugada para trazê-la. Ela vai ter que trabalhar. E ela não falava nada. E fomos eu e uma outra dirigente sindical que dissemos, não, ela não vai entrar. E você não é propriedade dela. Ela não é a sua propriedade, né? Ela pode, ela deve falar. Porque ele estava extremamente incomodado, porque ele acordou de madrugada para levar a mulher, levar a esposa, né? Até falar mulher, mas era como ele colocou naquela situação ali. E que a gente não podia atrapalhar, porque ele não queria conversar se era um direito de greve, se ela era bancária, se
a negociação, como é As que coisas que ela estava, sofre no dia a as dia. condições dela. E ela não falou absolutamente nada. Então ali eu vi muito forte uma estrutura bem patriarcal, né? Mesmo mulher no mercado de trabalho. Ele estava falando a respeito dela, sobre ela. E ela sem voz ativa. Sem voz ativa, né? Bom, eu imagino também que dentro desse trabalho vocês têm observado que não só essa política de punir a população mais pobre, que eles chamam de política econômica austera, não só atingiu a classe trabalhadora como um todo, mas imagino que tenha atingido também a luta das mulheres, os espaços de atenção às mulheres de uma forma muito especial também, né? Sim, foi feito um levantamento que, por exemplo, o telefone, a central de atendimento 180, que tinha um funcionamento de 24 horas, esse funcionamento hoje é parcial e reduziu pela metade o número de trabalhadores, de atendentes nessa central. Lá havia psicólogas, né, que davam um atendimento específico direcionado para as mulheres. Eu tô aqui com a minha colinha, para vocês terem uma ideia. No programa destinado à violência doméstica, foi reduzido de 34 milhões para 194 mil. Então, quando a gente fala de violência doméstica, por exemplo, a manutenção das casas da mulher brasileira. A presidenta Dilma, quando uma das coisas que ela fez no governo dela, junto com a ministra Leonora Mennicute, foi destinar verba específica para a construção de 27 casas da mulher brasileira. O que é essa Casa da Mulher Brasileira? É um equipamento público onde há delegacia da mulher 24 horas, assistência social, há lá dentro dormitórios para as mulheres que precisam de abrigo e segurança juntamente com os seus filhos, programas que possam ser articulados com a iniciativa privada de autonomia financeira, porque muito do problema do ciclo da violência doméstica é que as mulheres são dependentes economicamente daqueles homens. Elas precisam, os filhos, precisam comer. Então precisa ter o trabalho para poder sair daquela... Tem um aspecto subjetivo da violência, porque geralmente a violência está associada a ciclos de violência, que vem de pais, seja dos pais dela, seja dos pais do companheiro, de uma sociedade violenta, de uma sociedade patriarcal, machista, da posse, né? Que a gente chama de, talvez, os ciúmes, né? Mas o ciúmes exacerbado, que leva ao assassinato de jovens, de mulheres que desejam interromper um relacionamento. Então, essas casas, elas foram projetadas com essa finalidade, de acolher essas mulheres, de dar o atendimento, e foi destinado verba para 27 estados. E foi encaminhado esses recursos para o estado, para os municípios, né? Para articular isso com o estado. Dessas 27, só 5 estão em funcionamento. A Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo, ela só foi inaugurada porque houve uma parceria com a iniciativa privada que doou parte do mobiliário, né? Talvez com essas reduções todas, com essa política de estado mínimo, infelizmente a gente corre o risco também de cada vez mais ter... O presidente que diz que a filha dele foi como é que ele diz? Que a filha dele fraquejada. Uma fraquejada, né? Então já está denotado que tipo de relação que esses homens têm, essa família Bolsonaro tem em relação a nós mulheres, né? É verdade. Vamos tomar saideira? Vamos. E a saideira é a seguinte, você tem uma trajetória muito rica, um trabalho gigantesco. Em algum momento você parou em casa, olhou e pensou, isso aqui não está valendo a pena? Sim, sim. Foi como isso? Foi quando eu percebi que além de todo o golpe que nós enfrentamos, né? Eu vi e acompanhei a tal da política perversa, né? Então, e aí eu não gostei nem um pouco, sabe? Então, eu acho que assim, quem nos assistiu, militante, talvez ele saiba do que eu estou dizendo, que é a política do personalismo, a política do projeto individual, né? Essa contradição que a gente diz que a gente é muito democrático, coletivo, mas no dia a dia
a gente é pouco paciente um com o outro, né? Acaba atropelando um pouquinho às vezes. Acaba atropelando. E também perceber que também não sou perfeita, obviamente, né? Mas fiquei, e aí você olha pro outro, olha para um lado e olha pro outro, fala assim, poxa, a gente luta por pessoas que a gente nem conhece, será que de fato a gente merece, deve continuar aqui? Será que não é melhor a gente cuidar das nossas vidas e tal? Mas a gente segue, né? Mas a gente segue e também começa a ter paciência histórica, né? Então, nós não acho que as coisas que a gente tem que resolver serão resolvidas de um dia para o outro, de uma forma imediata, mas a gente está de novo num acúmulo. O sol vai continuar brilhando, né? Não temos aí uma grande hecatombe natural. Tem isso que a gente está vivendo por conta das nossas, também por conta desse modo de produção e de consumo nosso. Mas a gente ainda, o sol vai nascer todos os dias, né? Então a gente ainda está sobre a gente ainda tem possibilidade de escolher, enquanto seres humanos, que tipo de mundo que nós vamos ter, e isso passa pela política. Então, nesse sentido, toda a minha depressão que estava lá atrás, ela foi transformada em luto, né? Então, hoje, eu me animo muito com a luta e acredito que muito de todos nós, mesmo os desencontros que nós tivemos, eles foram necessários para que hoje a gente tivesse uma maturidade e a capacidade de revisão política para um projeto coletivo melhor. E um projeto coletivo com a cara dessa geração que está aí, da geração que cresceu no governo Lula, no governo Dilma, uma geração de homens que conseguem e que estão se desafiando a entender que mulheres somos nós, né? Acho que muitas mulheres também estão olhando para esses homens e falando assim, bom, nesse avanço civilizatório, a gente deu um salto. Eu acredito muito nesse salto feminino, né? E os homens têm muitas dificuldades para lidar com coisas que a gente não tem mais dificuldade para lidar. Eu acho que as palavras foram substituídas pela porrada pelos homens. Quer dizer, foram substituídas não. Como os homens muitas vezes não desenvolveram a capacidade para lidar com as palavras e com o sentimento, eles agem da mesma forma que os primórdios. Obviamente que tem homens que estão se revendo, estão se revisitando, estão se colocando. Mas é um processo muito individual, porque a sociedade também ainda... E vem criando. Eu acho que essa coisa, às vezes, o pessoal não gosta muito, né, dessa coisa da masculinidade tóxica, mas tem que falar sobre masculinidade tóxica, machismo, é uma desconstrução desse homem. E eu não vejo mudança numa sociedade patriarcal e no machismo se não for na discussão entre os gêneros. A igualdade só se dá na relação. A igualdade, como diz, assim, eu só posso combater o racismo se eu for antirracista. E eu sou branca, eu não posso achar que é uma luta do homem e da mulher negra. Eu tenho que incorporar, eu tenho que tentar entender, mesmo sem saber o que eles vivem. Porque eu estou num lugar de privilégio. Com certeza. Né? Eu estou num lugar de privilégio, mas eu tenho que ser parceira. Eu tenho que tentar compreender, eu tenho que desconstruir o racismo que há em mim, porque há. Né? Desconstruir o machismo que há em mim. Por quê? Não é porque eu sou mulher, sindicalista, que eu não seja machista. Ou que às vezes eu nem perceba o machismo que outra mulher poderia perceber. Como você falou, tá nas nuances, né? E uma coisa que você falou que eu gostei muito, que o sol brilha todo dia, e eu acho que é esse sol que vai brilhar todo dia que nos dá esperança de levantar e continuar lutando. Isso. Não é cerveja, mas... Tintim. Então, feliz ano todo. Muito obrigado a você que assistiu até agora o nosso vídeo. Curta esse vídeo, comente aqui nos comentários, obviamente, né? Não dá pra você comentar na URL. O que você achou da nossa entrevista de hoje. Se quiser sugerir alguma entrevista, pelo amor de Deus, alguém que eu conheça, que eu tenha facilidade, né? Não dá pra sugerir ninguém que impossível, não sou tão famoso assim, não sou nada famoso, inclusive vou editar essa parte. Mas deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre, faça sugestões de vídeos que a gente possa fazer. Um cheiro no zóio e até a próxima. Tchau, tchau.